Olá, como vai você? Muito prazer em tê-lo na nossa companhia. A gente está aqui para bater um papo descontraído e poder também levar mais dicas de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar para você. Esse é o nosso maior objetivo, né, doutor Nassif? Com como certeza. vai você? Eu vou muito bem, Manu. E como vai você? Muito feliz, graças a Deus. Hoje nós temos de novo a presença do Pois Fábio aqui que conosco. bacana, né? Que o Fábio aceitou Legal, voltar. porque... E outra coisa, Manu, é o nosso compromisso mesmo. Independente das pessoas terem obesidade ou não, nós estamos aqui sempre focados em trazer informações de vida saudável. Não é? Aliás, hoje é uma dessas ocasiões. Hoje é uma dessas A ocasiões. gente não vai falar sobre obesidade, Já a gente estamos- vai já falar es- sobre saúde infantil. Opa! Porque na última vez que o Fábio esteve aqui conosco, né, a gente comentou sobre as idades de se praticar exercício físico e a gente falou sobre essa peculiaridade. Eu sei que esse é o assunto que faz o Fábio ter os olhos brilhar. Como vai você, Fábio? Vou Muito bem, você, mano. eu não sabia, bom, doutor. Fábio. Que bacana. É o assunto que faz Eu amo. os olhos do Fábio Saúde brilhar infantil? é criança. Saúde infantil, criança. Que bacana. Eu também sou fã de criança. Então, você sabe que o Rafa, o meu filho, né, seu afilhado, Meu afilhado. tinha uma versão à bola. O Fábio tá levando o Rafael para jogar bola, para poder chegar lá, né? E nós temos a alegria, então, de receber novamente Fábio Tavares e que vai nos contar. O Fábio, ele tem feito alguns estudos também sobre criança, desenvolvimento de saúde infantil, ligados ao exercício físico, e isso tem sido muito legal. Então, obrigada por aceitar nosso convite novamente. Eu que agradeço, Manu. Eu que agradeço, doutor. Imagina. Mas eu quero deixar claro que, além do meu afilhado, a minha afilhada, sua filha, também faz com ele, e o meu filho também treina com ele. Então, é um modelo de sociedade... Será que ele é bom? Será que ele é bom? É um modelo de sociedade atual que tem hábitos de vida que prejudicam a saúde, né? Então, eu queria que você relatasse para nós quais alguns desses hábitos de vida que não têm sido legal para o desenvolvimento da nossa saúde, independente da idade. O que não é bom? Maus hábitos. Maus hábitos é o sedentarismo, que a gente fala sempre aqui, é a má alimentação, quer dizer, não ter hábito saudável de alimentação. O sono, que nós já tivemos aqui um podcast maravilhoso com Doutora a doutora Janaína. Janaína, que quem não viu, por favor, vá lá e assista a doutora Janaína falando Vale do a pena. sono, vale a pena. Que mais? Não dar prioridade para as suas tarefas durante o dia, porque isso acaba impactando na saúde emocional. E a gente acha que isso não atinge as crianças, mas olha, hoje em dia a gente tem cada vez mais crianças sedentárias, Sim. crianças que se alimentam mal, porque muitas vezes só comem aquilo que quer, né? Crianças que têm várias dificuldades de sono, muito ligada a telas, né? E prioridades ainda mais, porque a gente acaba trazendo essa questão. Como que é da tela, Manu? Quando você está na hora de dormir, como é que é? Tira as telas, abaixa a luz, né? Entra na higiene do sono. Tira o som. Exatamente. Tudo isso isso aí. vale a pena Eu, quando eu e lembrei- tem atingido as nossas crianças, né? O senhor tem notado que as crianças têm sido atingidas por esses maus hábitos? Sim, hoje... Escute, Olha... você me chamou de senhor e eu não gostei disso. Ah, desculpa. Bom, Olha, outro dia eu vi um vídeo no seu Instagram que me chamou a atenção. Qual foi? Sobre o compartilhar a mesa com os filhos. Isso é Como bom. se tem perdido isso? isso é Excelente. bom. E isso é importante, essa mensagem, para as escolas também, sabe? Sim. Então, Mas para a família é pra família, essencial. é. Uma refeição por dia que se você conseguir dedicar, de ter... Sabe que a minha filha outro dia comentou que ela é uma das únicas do grupo dela, mesmo na igreja, que come junto com a família. As pessoas não têm mais esse no hábito. horário dessa refeição, isso aqui tem que ficar afastado. Longe, né? Ok? Isso a gente também vê, entra nos Isso aqui que eu restaurantes falo e é tá o ali. celular, né? Tá Quem tá ali nos a pessoa ouvindo. a criança com um tablet na mão, um celular, não participa da conversa com os adultos, né? Perde essa Até oportunidade. aquele vídeo foi feito até para uma escola, alguma coisa assim, eu não me lembro. Então, é muito legal isso. Eu acho que... Mas eu gostei, fiquei muito feliz de saber que o Fábio... É essa área que o Fábio mais essa área gosta. mas não é à toa que ele treina os bacana, nossos filhos, né? Bom, isso é É o verdade. meu chamado. Fábio, por que é tão importante a criança fazer exercício no seu dia a dia?
Bom, um dos fatores mais importante é que se você incentiva essa criança a fazer exercício físico na infância, ela vai se tornar uma pessoa adulta saudável. Isso vai fazer com que ela chegue na vida adulta dela com a melhor qualidade de vida. Então, a prática de exercício físico não tem que começar na vida adulta, quando começa a aparecer alguns sintomas de algum tipo de doença, algum tipo de comprometimento, mas sim incentivar desde a infância, assim como as crianças são incentivadas a estudar. Então, incentivar as crianças a praticar atividade física, exercício físico, tem que ser desde pequeno. E tem que ser criar em esse casa. hábito, né? Criar esse hábito. Criar esse gosto, esse prazer, né? Eu sei que os seus filhos, doutor, Gabriel é um jogador de bola que Ele joga muito, treina todos os dias. Menino é bom. E já praticou várias outras coisas também, né? Giovana fez sapateado durante muito tempo. Voltou a fazer agora. Olha, não é muito legal? Bacana. Então, assim, é bacana que a gente incentive. Os meus filhos, eu tenho um judoquinha em casa, né? E tenho uma ex-atleta de ginástica que hoje é karateca, né? E assim, é recompensador você ver, porque a criança ela se desafia, porque a criança muda, aprende a lidar com frustrações, aprende a lidar com a pressão de uma maneira paulativa. Então, eu acho que vale a pena a gente investir nisso nas crianças. Sim. Tenho uma brecha para comentário? Por favor. Então, Fábio, eu queria até te dizer assim, que a gente percebe bastante isso, que hoje nós vemos as crianças com sobrepeso e até obesidade. E a gente, às vezes, a gente pode relacionar isso com a vida atual que nós temos. E esses maus hábitos, os quais nós comentamos. Maus hábitos, porque hoje, assim, todo mundo corre muito. Corre, que eu digo, não é de exercício. Corre no seu trabalho, às vezes não consegue almoçar, não consegue estar com os filhos, às vezes. Que, por exemplo, eu não vejo ninguém da família durante o dia. Eu só vejo à noite. Ah, mas aí eu tenho que lhe defender que a refeição à noite em casa é todos juntos. Não, eu sei tudo que bem. já participei de algumas. Mas eu digo assim, hoje a gente tem que ver, por exemplo, tem algumas coisas que impactam diretamente nisso. Por exemplo, quando eu era piá, eu ia jogar bola descalço no campinho da esquina da minha casa e ninguém ia me roubar ou me levar embora. E eu fazia muitos exercícios. Hoje, a gente não pode soltar as crianças na rua, é perigoso. Então, o que a gente faz? A gente cria situações dentro de casa para as crianças ficarem bem com seus amiguinhos e tal, alguém fica cuidando e tal, mas esse dia é o seguinte, sedentarismo e má alimentação, porque se quem ficar cuidando oferecer alface para eles essa pessoa vai levar a bronca deles. Então, vai ser a pipoca, vai ser o doce, vai ser o chocolate. E enfim. ou vão assistir televisão tudo junto, ou vão jogar ficar no videogame. Vão jogar videogame, vão jogar os joguinhos que tem hoje. Então, a gente tem que ficar sempre atento a essas situações. E eu gostaria de escutar de você. O que a gente faz? Qual é a situação para a gente dar uma dica aqui para todos? Porque todos nós passamos por esse problema. Então, qual é a dica? O que a gente tem que fazer e qual é a... Como é que a gente pode recuperar nossas crianças? Recuperar as crianças. Bom, excelente pergunta, doutor. A gente sabe que os tempos mudaram, como você mencionou. Antigamente as pessoas brincavam mais livremente nas ruas e hoje não pode por questão de segurança. Então, isso faz com que cada vez mais a população fique mais trancada dentro de casa. Mas só que existem diversas ferramentas e estratégias que nós podemos utilizar para fazer com que essas crianças estejam em movimento. Como, por exemplo, eu brincar com ele. Muitas das vezes a criança ela acaba perdendo o gosto de fazer exercício físico, de fazer algum tipo de atividade física, de estar em movimento, porque ela está sozinha. E criança brincar sozinho não é legal, é ruim. E o exercício físico tem que ser uma brincadeira na idade deles. Tem que ser uma brincadeira, não pode ser uma obrigação. Uma obrigação. Então tem que ser algo prazeroso. Então quando você vai matricular a criança em algum programa, ou vai fazer com que ela pratique algum tipo de modalidade, a primeira coisa é perguntar para ele: que tipo de exercício, de atividade física você gosta de fazer, filho? Que modalidade? E às vezes ele vai querer começar fazendo judô,
como o Rafa, faz judô. Mas depois vai passar um tempo e ele vai querer fazer karatê. Matricula ele no karatê, não tem problema com isso. Depois ele vai ficar fascinado por querer jogar bola. Então, o importante é você incentivar a criança a praticar o exercício físico, a estar em movimento e, principalmente, brincar com ela. Então, eu acho que isso que você colocou é uma coisa que eu acho que é muito importante. Se você pegar uma criança que, desde pequenininho, faz algum tipo de esporte... Então, por exemplo, eu levo um amigo do meu filho em casa, é ele, o amigo e uma bola. Eles vão jogar bola. Mas é porque eles estão inseridos no esporte. Então, eu acho que é fundamental inserir as crianças numa modalidade esportiva. As aulas de educação física, elas são suficientes nesse sentido, então, Fábio? Não. Ela ajuda muito, mas só que cada vez que passa, as crianças estão perdendo cada vez mais o interesse também. Por isso. Pelo fato da tecnologia, dele ficar no celular. E o tempo de atividade física, quantidade que é oferecido na escola, não é mais como antigamente. Então é mais reduzido, como por exemplo, em algumas escolas hoje, se a criança ela faz algum tipo de atividade fora, ela é liberada da aula de educação física. Então isso é um problema muito sério. Então, assim, somente a aula de educação física da escola não é o suficiente. Sim. Então é importante que essa criança ela esteja inserida. Ah, mas eu não consigo, não tenho condições de matricular o meu filho em alguma modalidade esportiva, em uma natação. Por todo o Brasil, existem vários tipos de programas que são gratuitos, que as prefeituras oferecem. Ou até mesmo, você mesmo, pai, mãe, responsável por essa criança, pode estar fazendo com que essa criança esteja em movimento. Levar a criança na praça, tomar sol. A gente já falou bastante sobre a vitamina D aqui, né? Sim. Então, cada vez... Tem como fazer. Né? Tem. Não tem desculpa. Senão eu cito aquela frase do meu professor. É muito importante para a saúde emocional da criança. Sim. Ela ter o privilégio de brincar com seu pai, com sua mãe. Então, isso é muito como bom. eu já disse, eu pessoalmente sou bastante grata. O Fábio já treinou meus 2 filhos, né? A Carolina, numa época em que precisava melhorar o rendimento como atleta de alto rendimento. O Rafael, o Fábio diz que o Rafael tem que ir para a corrida. Ele quer levar o Rafael para a corrida, porque diz que ele tem uma predisposição. Pensa em uma predisposição para o atletismo. A passada do Rafael parece de um atleta de alto rendimento. Isso é tão interessante porque a gente vai observar tanto no adulto quanto na criança a individualidade, que era o que a gente falou na outra vez que você esteve aqui, sobre a individualidade de cada um. Sim. E aí é que eu digo, eu sou grata ao esporte, porque o esporte muda a maneira da criança também ver a vida. Claro, e afasta a criança de muitas coisas que não são boas. Inclusive de drogas. Sim, claro. Né? Porque assim, a criança se socializa no esporte. Até eu vejo, por exemplo, que é necessário que o pai também ouça um profissional da educação física. Porque às vezes a criança ela tem dificuldade de socialização e o pai coloca na natação. Não vai ajudar, porque ele vai nadar sozinho. Ele precisa fazer parte de um esporte em equipe, em grupo, que socialize, que ajude ele. Vai, como eu disse, né, aprender a lidar com frustrações, porque não tem quem ganhe todos os dias. Não tem. O melhor dos esportistas um dia vai perder e vai ter que lidar com aquela frustração. Vai lidar com os seus medos, com a ansiedade, com controlar essas emoções, né? Eu vou dedar uma coisa. Sabe como que eu conheci o Fábio? Quando o Fábio estava suspenso por uma atividade que ele, de futebol, tomou uma suspensão porque achou encrenca no campo. Então, também vai ter que aprender. Mas escuta, isso faz parte. Isso faz parte. Só que tem que fazer parte sem problema. Mas o Fábio é adulto, ele pôde, naquele momento, baixar a guarda, prestar atenção que errou, pedir perdão. E a gente vai ensinar a criança também assim. Mas eu acompanho muito o futebol das crianças agora por causa do filho. Gabriel.
É impressionante como os treinadores, os orientadores lá, eles educam as crianças. Muito! Eles educam, eles são fundamentais assim, ó, peça desculpa para o teu companheiro, não faça isso. Como é que eu vou dizer assim, o juiz da federação, sim. eles também auxiliam demais as crianças. Não faça isso, não faça aquilo, peça desculpa. Então, é muito importante. O esporte é muito importante. Muito, e assim, a gente percebe como forma uma pessoa diferente, focada, disciplinada em prestar atenção em horários, né? E eu queria falar um pouco, Fábio, sobre uma dica para aquele pai que quer convencer o filho a largar do videogame, né? E entrar numa atividade, num exercício. Será que talvez não fosse necessário o pai ir se matricular junto? Isso que eu ia falar agora. Se o pai está com dificuldade de levar o seu filho para praticar algum tipo de modalidade, ele tem que começar. Ele tem que fazer junto com o seu filho. Então imagine a satisfação do seu filho em você estar matriculado e fazendo aula junto com ele. Ou mesmo sair para andar de bicicleta, para jogar uma bola, né? Isso para ele vai ser excelente, não só para a qualidade de vida dele física, mas sim emocional, porque isso vai ficar marcado na memória. Eu estou brincando com meu pai. E ele vai deixar de ver o exercício como algo obrigatório, mas algo prazeroso. Então vai ficar marcado na memória da criança. Fábio, hoje uma coisa que se fala muito também são sobre as condições especiais que estão aparecendo em muitas crianças, em muitos adultos, né? Que são os neurotipismos, digamos assim. Quais são os mais comuns? O Fábio trabalha em estudo disso, com crianças e esporte para crianças neuroatípicas, certo? Estou falando certo? Com certeza. Os principais transtornos hoje, que está em alta, assim, que mais aparece, que a comunidade científica tem investigado, que a mídia tem divulgado muito hoje, é o autismo, o TDAH, o TDC. O TDC, ele é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Sabe aquela criança que sempre quando passa derruba as coisas, copo, sai trombando desajeitado. tudo? Desajeitado. Como chama isso? Eu visualizei uma pessoa TDC, agora. transtorno do desenvolvimento da coordenação. E o TDAH? E o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, qual é o benefício que essas crianças têm com o exercício físico? Porque tem pai que acredita, então, se o meu filho é autista, ele não vai para exercício físico porque ele não consegue se socializar. E é justamente ao contrário, né? Sim, é o contrário. Isso vai fazer com que essa criança não só se socialize, mas a prática do exercício físico, quando você submete a criança a fazer exercício de intensidade moderada a alta, isso vai fazer com que melhore as funções executivas dessa criança. Então, essa criança vai ter um raciocínio mais rápido, a fala dele vai melhorar. Então, vários vai se tornar mais focada. Vai se tornar cada vez mais focada. Então, essa criança vai se não só beneficiar com relação aos aspectos físicos, mas sim cognitivo também. Isso vai melhorar o desempenho dele na escola, vai aumentar a capacidade de oxigenação no cérebro dessa criança. Então, o benefício vai muito além daquilo que os nossos olhos conseguem visualizar quando a gente fala de atividade física, de exercício físico. Porque muitas vezes a gente olha para a estética, que se aquela criança tem um biotipo bom ou não, mas e o estado emocional, e o estado cognitivo dela? O exercício físico contribui e muito com o desempenho. Eu, por exemplo, quando eu pratico atividade física, quando eu pratico exercício físico, eu melhoro muito a minha atenção, eu melhoro muito o meu tempo de reação, o meu foco. Então, imagine isso na criança na escola. Isso vai ajudar muito, principalmente com essas crianças atípicas. Sim. Isso significa que se o meu filho, às vezes, não está indo tão bem na escola, talvez associar um esporte possa ajudar. Possa ajudar, mas talvez ele possa ter algum tipo de transtorno. Precisa ser avaliado. Precisa ser avaliado, passar por uma avaliação médica, um psiquiatra para verificar se essa criança tem ou não algum tipo de transtorno. Mas só que quando a gente fala do exercício físico, os benefícios, não é somente para essas crianças atípicas. Todos. Mas para a criança como um todo. Porque, infelizmente, Emanuele, o nível de atividade física da população pediátrica está muito abaixo da média. É mesmo? Muito abaixo.
Isso existe. Isso no mundo inteiro. Mensuração? No mundo inteiro. Então, Mensuração. É. O nível de atividade. Como eu investigo as aptidões físicas das crianças. No caso, com TDAH. E a literatura tem nos informado que a criança no mundo inteiro não tem atingido o nível recomendado de saúde. qual seria o nível recomendado de saúde? Para qualquer criança, Para isso, qualquer né? criança. Que essa criança pratique atividade física no mínimo 3 vezes na semana, de aproximadamente entre 40 a 60 minutos. E para que essa atividade possa oferecer um benefício nas questões das funções executivas, essa atividade tem que ser com intensidade de moderada a alta. Por isso da importância de um profissional de educação física, Sim. porque ele vai saber dosar ali qual o volume e a intensidade de cada atividade. E que essa atividade também seja prazerosa para aquela criança. Eu acho que isso é fundamental, né? A criança, Sim, ela claro. só vai se... Agora, também tem que ter um empenho dos pais. Sim. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela disse que o filho pedia muito para ir para o futebol. Muito, muito, muito para ir para o futebol. Aí foi matriculado no futebol. Aí chega uns momentos, hoje eu não quero ir. Então, eu acho que tem que ter um momento de disciplina do pai, do convencimento. Sim. E, inclusive, da autoridade. Com certeza. Você tem um compromisso com aquele time, você assumiu e de estar lá, porque a gente precisa também dizer não para as crianças. Elas precisam aprender a conviver. Esse trabalho coletivo, né? Não somente o professor trabalhar isso na criança, mas sim o pai, a mãe ali, motivar. E buscar entender por que aquela criança não quer fazer aquela, Sim. não quer mais ir naquela modalidade. Mas O que às vezes é aconteceu? preguiça. Às vezes é preguiça, então o pai precisa se impor também e fazer, não, você vai para trabalhar o quê? O comprometimento dela, a responsabilidade. Fala sério, não tem vezes em que você tem vontade de ficar embaixo da coberta, comendo pipoca, assistindo filme? Por que a criança vai ser diferente? Né? Com certeza. Então, promover isso vai trazer benefícios aos nossos filhos e a gente vai ter, então, uma sociedade melhor. Por outro lado, eu sei que você me falou que tem diminuído nas crianças. Por outro lado, eu tenho visto que a população tem notado que o exercício físico é importante. Sim. Tem uma mobilização maior, talvez dos adultos, talvez não tenham percebido que tem que já criar o gosto lá na criança, né? Desde a infância. Então, você motivar ela, levar ela para andar de bicicleta, fazer uma caminhada num parque, jogar bola. Então, isso vai fazer com que essa criança comece a tomar gosto e ela vai perceber que aquilo está fazendo bem para ela. E tem diferença, Fábio, da atividade ou do exercício físico, né? Desculpa, exercício físico para a criança num lugar fechado ou num ambiente aberto? Sim, faz diferença, porque quando a criança está fazendo algum tipo de exercício físico em um ambiente fechado, e vamos falar de uma criança com TDAH em especial, ela vai ficar se sentindo muito pressionada naquele ambiente. Então ela precisa estar em um ambiente aberto para se movimentar. São várias características, né? Isso que nem sempre vai ser possível, nem mas a sempre gente vai ser pode... possível, mas também tem a questão do tempo, do clima. Então, é muito importante que a gente pergunte para a criança, primeiro, que atividade física ela gosta, o exercício físico ela gosta de praticar, e daí eu matriculá-la. Porque assim, nem eu não vou fazer um exercício que eu não goste. Imagine a criança. Não tem como a gente fazer uma coisa que não gosta, né? Então, fica complicado. Mas assim, se a gente for pensar em questão de esporte como luta, não vai dar para fazer em um ambiente aberto. Sim. Então, tem que levar isso em consideração. Agora, se eu vou... E as lutas têm sido bem certeza, usado para crianças muito. neurotípicas, né? Muito. Hoje tem muito, né? O judô é excelente, eu incentivo muito. O judô, o karatê. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho 2 judocas em casa, o marido e o filho. Então, Quer exemplo melhor do que uma família que incentiva os filhos a fazer exercício físico? Os 2 aqui. O Gabriel joga bola, o Rafa, a Giovana, o Rafa e a Carolina são atletas também, então vocês são exemplos de pais que estão ali incentivando seus filhos. eu acho que é uma busca pelo bem deles, praticar. né? Sim. Olha, gente, bom. é muito bom. Vocês são demais e eu só posso dizer obrigada. Muito Eu também, obrigada. Fábio, quero te Eu que agradecer. agradeço. Foi muito legal ter você aqui novamente, Fábio. A gente vai conversar mais sobre isso.
me interessei sobre essa questão de falar sobre peculiaridades das crianças. Acho que tem uma coisa bem bacana que a gente pode voltar a conversar também sobre criança. Ele está devendo ainda vir falar sobre exercícios físicos para idoso. Eu sei que não é tanto a área dele, mas a gente falou que a gente prometeu. Não, mas ele vai, ele vem aqui com dar o certeza. recado. Ele sim. prometeu. E ele é uma aqui com paciência. vocês. Minha avó tem 92 anos e é apaixonada pelo Fábio. Então, assim, é uma paciência que, né, as pessoas gostam. Mas um dos assuntos que eu acho que é muito legal da gente conversar é sobre postura, coordenação motora, que é muito legal também na criança. Ele e a Larissa. Olha, viu Pronto. que legal? Já aceitei o convite. Ah, então, gente, vocês estão ouvindo aí, né? Eu encerro hoje com a bênção que está escrita em Números 6, de 24 a 26, e que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, te conceda a graça, o Senhor volte para si o seu rosto e te dê a paz. É o que nós precisamos. O que nós precisamos é da graça e da paz do Senhor. Amém. 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 Até semana que vem. Fiquem Tchau, com gente. Deus Tchau, e tchau. tudo de bom. Obrigada.